Uma das maiores polêmicas que nós temos hoje está no contexto do uso de transgênicos, da transgenia, da chamada transgenia. Falar nos transgênicos é a gente falar, por exemplo, em algo que muitos países, principalmente ali na Europa, se recusam a utilizar. Os três maiores produtores de transgênicos no mundo são Estados Unidos, Brasil e Argentina. Por que essa polêmica? Primeiro porque muitos, principalmente os ambientalistas, eles afirmam que os transgênicos são capazes de produzir doenças. Isso a OMS, a Organização Mundial da Saúde, nunca comprovou. Só que isso gera duas interpretações. Aqueles que são contrários ao uso dos transgênicos afirmam o seguinte: não existem provas comprovadas que os transgênicos são saudáveis. Isso faz com que muitos países sigam essa orientação dos ambientalistas. Mas outros países, como é o caso do Brasil, não. Se não há provas que faz mal, a gente pode usar à vontade. Então, cresce o índice do uso dos transgênicos no mundo inteiro, principalmente nesses três grandes países, Brasil, Estados Unidos e Argentina. E outros países da Ásia também acabam se utilizando da transgenia. Os ambientalistas alegam que os transgênicos eles são capazes de promover doenças, injustiças sociais, porque nem todo mundo tem a condição de usar os transgênicos, e também eles acabam afirmando que esses transgênicos acabam contaminando o solo, contaminando os leitos fluviais. Então isso seria uma defesa que os ambientalistas usam, um argumento que os ambientalistas usam. Aqueles que são favoráveis ao seu uso dizem que não existe comprovação e ainda dizem que os alimentos são capazes de crescer mais rápido, mais saudáveis, demorando mais, e maiores, o que isso gera um lucro comercial muito maior. A ONU diz bem assim: olha, não existe essa comprovação, então fica a critério dos países se utilizar desses produtos. Então ele joga a responsabilidade, a ONU acaba jogando essa responsabilidade para os países, para os agricultores. Mas eles dizem bem assim: olha, é importante que essa técnica chegue às pessoas mais pobres e que se utilize de leis de biossegurança. A ONU ainda faz uma ressalva: que todos os alimentos que sejam oriundos de transgênicos se utilize um símbolo, que se utilize uma marca, que você já deve ter visto nos Ruffles, nos Doritos da vida, que é justamente um triângulo com um T no meio. Gente, vocês não vão acreditar, mas existe no Congresso Brasileiro, através da base ruralista, uma proposta para tirar desses alimentos esse Tzinho, porque eles dizem que assustam as pessoas e as pessoas não consomem porque esse Tzinho está lá. Na verdade, o T está lá para dizer à pessoa que aquilo é transgênico. Ou seja, para que a pessoa ela tenha o livre-arbítrio de decidir se vai ou não se alimentar daquilo. Por que tirar aquele Tzinho? Não é isso que vai diminuir as vendas não, viu? Porque tem um monte de gente que está nem aí para aquele Tzinho. Mas, você sabe, né? O que vale é o dinheiro. O que vale é o lucro. Então, isso seria o que a gente entende como a condição dos transgênicos, a condição da transgenia. Hoje, sem dúvida nenhuma, um dos mais polêmicos assuntos que tem. Para não falar, claro, evidentemente, que essa transgenia, ela tem origem, de uma certa forma, dentro daquele contexto que a gente chama de Revolução Verde. Isso é muito interessante. Porque quando você fala em Revolução Verde, a gente tem dois aspectos da Revolução Verde. Quando ela foi criada, a Revolução Verde, lá na década de 60, 70, ela tinha o seguinte objetivo: acabar com a fome no mundo. Vamos acabar com a fome no mundo. E essas sementes, na época hidropônicas, elas vão ser responsáveis por acabar com a fome no mundo. Então as grandes empresas tecnológicas que produziam essas sementes, o que é que elas fizeram? Elas acabaram vendendo esses produtos, essas sementes, a preços muito baixos, para vários países pobres do mundo. A ideia era produzir em massa para acabar com a fome no mundo. Porém, os empresários rurais começaram a ver que aquelas sementes poderiam ser extremamente lucrativas. Então eles disseram: nossa, são sementes onde se cresce muito mais rápido, muito mais resistente a pragas, muito mais bonito. Nossa, isso pode gerar um lucro danado. Então os empresários rurais conseguiram convencer as grandes empresas produtoras dessas sementes a produzir para eles. Epa, produza para a gente, por favor, nós pagamos muito mais caro para isso. Sabe aquele objetivo inicial da Revolução Verde de acabar com a fome no mundo? Foi por água abaixo. Porque agora o que prevaleceu foi o objetivo econômico.
As grandes empresas esqueceram de acabar com a fome no mundo e passaram a usar essas sementes justamente para esses grandes empresários rurais aumentar a sua produção. O que houve, o que há de reclamação, o que há de crítica nisso é enorme. Sabe por quê? Porque eles dizem bem assim, gente, não era para acabar com a fome no mundo? Então nós somos o quê? Países pobres, cobaias? Viram que isso não trazia doença e agora passaram a vender para os grandes ruralistas? É assim que eles pensam. Por isso é que os transgênicos são tão questionados no mundo inteiro. Beleza, meus queridos? Então nós temos aí essas aulas, essas dicas para vocês de agricultura. Espero que vocês aproveitem. Fiquem com Deus. Muita saúde para vocês e seus familiares. Tá? Um beijo, um abraço bem apertado. Saúde e paz, meus queridos.